Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas 16, versículos 1 a 13. Lucas 16, versículos 1 a 13. Hoje eu tô meio doente, eu fiquei doente essa semana, então perdoem a voz, perdoem caso eu tussa durante o devocional também. Lucas 16, versículo 1 a 13. A parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vontade de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus inicia essa parábola se voltando para os seus discípulos, né? Jesus disse aos seus discípulos. O capítulo anterior era voltado aos fariseus e mestres da lei que criticavam Jesus, como a gente viu nos devocionais anteriores. Já esse, Jesus se volta para os seus discípulos, e o que pode ser entendido aqui num sentido mais amplo, não só os 12, mas as pessoas que estavam seguindo Jesus, né? E basicamente o sentido dessa parábola é que a experiência da graça de Deus que a gente viu no capítulo anterior, ela precisa resultar em amor ao próximo. É basicamente isso que Jesus está falando, e no caso dessa passagem, amor ao próximo através do uso sensato do seu dinheiro e dos seus bens, né? É engraçado porque essa é uma das passagens mais mal interpretadas de todos os ditos de Jesus, inclusive usada por alguns adversários do cristianismo para de alguma forma criticar a moralidade de Jesus, que parece elogiar um administrador que é injusto. Talvez alguém pode entender isso em um olhar mais superficial, mas na verdade a gente vai ver que não é esse o caso, ok? Essa parábola pode ser dividida em 6 pontos rápidos aí, né? A transgressão e a anunciada demissão do administrador, né? Do administrador astuto ou injusto. A resolução sensata do administrador na iminência de ser demitido. A execução do seu plano, né? Para não ficar com fome e tudo mais. O elogio do patrão por causa da sua sensatez. E o conselho de Jesus a seus discípulos. E por último, os ditos finais de Jesus, né? Como eu falei no início, essa parábola é voltada para os discípulos de Jesus, mas não necessariamente os 12, né? Mas todos os discípulos que estavam nesse momento. E ele está falando, é interessante que ele fala de um administrador que é injusto, que gasta de forma injusta as coisas, né? Que foi acusado de estar desperdiçando. Então, é uma continuação também, em certo sentido, da parábola do capítulo 15, a parábola do filho pródigo, conhecida como filho pródigo, onde o filho também tinha essa característica. Então, Jesus usa uma pessoa um personagem, né, de característica semelhante para ensinar outra coisa aqui. E aí, à medida que ele vê que ele vai ser descoberto,
e que ele vai ser demitido de fato, esse administrador injusto, astuto, ele, no versículo 3, o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, ele sabe que a demissão dele é certa, que farei? E aí ele pondera duas possibilidades, né? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Aí ele pondera logo duas possibilidades, que mostra a sua astúcia, a sua sensatez, o seu pensamento rápido, por assim dizer. E só que ele já nega essas duas possibilidades, né? E no versículo 4, já sei o que vou fazer para que quando eu perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele pensa, bom, eu preciso então de provedores que me acolham. E como eu vou fazer isso, né? Através de um perdão parcial das dívidas desses provedores. Então ele vai chamar as pessoas que deviam, os devedores do seu senhor, e vai diminuir a dívida delas, ainda enquanto administrador, ele não perdeu esse cargo ainda, para, por assim dizer, ganhar moral entre elas, né? Ter, por assim dizer, um favor para com essas pessoas e utilizar esse favor quando for demitido, ficando na casa delas, né? Sendo acolhido por essas pessoas em suas casas. E uma das grandes confusões que acontece é no versículo 8, né? O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Muitas pessoas pensam que é Jesus que está falando aqui, mas na verdade o Senhor aqui é o homem rico do início da parábola, né? O dono desses bens aqui que estão sendo mal utilizados. E ele elogia porque, primeiro, isso teria que passar por ele nesse revisão fiscal final, por assim dizer, nessa prestação final de contas, então ele ficou sabendo disso, e ele viu que, de fato, o seu administrador astuto, desonesto, ele foi muito sensato. Ele foi muito sensato porque ele pensa nele mesmo nesse sentido, mas ele pensa de forma sensata. Então, o que Jesus quer mostrar nessa passagem, ele não está louvando o administrador desonesto. Ele está louvando a inteligência dele, mesmo em uma situação egoísta, né? A inteligência, a astúcia, a sensatez nesse sentido, né? Tanto que ele mesmo chama o administrador na parábola de desonesto e de que ele agiu astutamente e tudo mais. E aí Jesus continua, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. A gente tem que levar esse versículo em consideração, a segunda metade do versículo 8, essa astúcia dos filhos deste mundo, ela deve ser levada em consideração no fato que Jesus está falando no trato entre si, ou seja, para suas próprias intenções egoístas, os filhos deste mundo, eles são muito mais astutos, são muito mais sensatos, eles têm muito mais inteligência para lidar com seus próprios interesses egoístas do que os filhos da luz. Só que, obviamente, as intenções dos filhos da luz devem ser outras, como Jesus vai falar no versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas, né? O que Jesus está falando aqui? Quem são os amigos que vão receber essas pessoas nas moradas eternas? São as pessoas que a gente ajuda ao longo da nossa vida. Esses são os amigos que Jesus fala para a gente fazer. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, para fazer o bem ao próximo, para ajudar o necessitado, para ajudar as pessoas que não têm o que comer, o que vestir e coisas desse tipo. Nesse sentido, essa parábola, ela liga-se diretamente com o texto de Mateus 25, que é um texto muito forte, né? Que Jesus separa os dois grupos e o grupo que vai ser salvo, Jesus disse, vocês estão aqui também porque, né? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me deram abrigo. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Ou seja, Jesus ensina que todo ato de bondade que a gente faz para o próximo é como se a gente fizesse para Jesus. E por isso que a gente ganha amigos na eternidade e bens na eternidade ao fazer isso. Amigos na eternidade, porque também as pessoas vão ver a luz do Evangelho de Cristo em nós à medida que elas são ajudadas. Né? E dessa forma elas podem se converter e aceitar Jesus como seu Salvador. Então, Jesus está falando da inteligência e astúcias do mal, e que essa astúcia, essa inteligência, ela deveria ser usada para
o bem, é imitar o procedimento sensato e não procedimento exatamente, mas visando a ajuda do próximo, né? Porque quem ajuda o próximo tem amigos na eternidade. E aí Jesus continua no versículo 11 com outros ensinamentos. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Alguém que não sabe lidar com as riquezas passageiras desse mundo, como que vai lidar com as riquezas eternas, né? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E aí, o versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Né? Aqui, novamente, ele está falando que uma pessoa que demonstra que não consegue controlar as riquezas de forma sensata nessa terra, também demonstra que é escrava das riquezas, né? Que não tem controle, que consequentemente é um escravo. Então, vocês não podem servir a dois senhores. Em resumo, o que essa passagem ensina é que nós devemos utilizar os nossos bens para o bem. E que esse seja o grande lema da nossa vida, que esse seja o impulso do nosso coração. Ajudar as pessoas necessitadas, cuidar dos pobres, dar comida a quem não tem, dar água a quem não tem, visitar as pessoas presas, abrigar os estrangeiros. Que esse seja o lema da nossa vida, o mote da nossa vida, porque é assim que se comporta um verdadeiro cristão. Deus abençoe e até o próximo devocional.